Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega potencial de valorização nas ações da Petrobras. A Petro poderia subir aí mais de 200%, isso mesmo que vocês ouviram. E detalhe que essa alta, até mesmo a própria CEO da empresa está prevendo no lucro da companhia, tá? Magda Chamber, CEO da Petrobras, afirmou que quem apostar contra a empresa vai perder dinheiro e aposta em uma alta de mais de 200% no seu lucro. E detalhe, pessoal, além do lucro ter crescido isso em 2025, a própria CEO prevê que o lucro vai continuar aí crescendo forte para os próximos anos. E, pessoal, se isso aqui se traduzir em realidade, mesmo hoje após a grande alta nas ações, perceba que Petrobras aí pegando a cotação padrão, segue subindo desde seu último fundo, mais ou menos uns 49%. A gente ainda pode prever que a ação poderia continuar subindo e subir mais uns 100%, poder atingir mais de R$ 70. Pablo, isso é sensacionalismo? Claro que não, por isso que eu já recomendo que vocês fiquem comigo até o final, já para vocês saberem qual é esse segredo que o mercado não está contando de Petro, que poderia fazer aí ela trazer um retorno excepcional, dado de que desde o plano real, a Petrobras foi uma das ações que mais trouxeram retorno da bolsa, colocando numa lupa de médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal, e quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que hoje a Petrobras representa aí uns 8% da minha carteira pessoal de ações. Perceba que após essa grande alta na cotação, a Petrobras tornou-se uma posição aí bem interessante da minha carteira, ocupando uma posição de média para relativamente grande, digamos assim. Quando a gente pega aqui o gráfico, olha só o quanto que a Petro está ocupando. Ali seus 8%, já é uma posição sim mais elevada, mas isso acontece muito por conta da alta, porque eu já parei de comprar a Petrobras já faz um tempinho. Me arrependo por isso? Não, porque eu acabei focando em outras ações que também me deram um bom retorno. Mas, né, não se dá para comprar tudo. Mesmo após essa alta recente, eu acho que a Petro está absurdamente barata. Perceba que quando a gente olha as palavras da CEO, a gente observa quem apostar contra vai perder. Ela destacou que a Petrobras continua confiável e que os investidores devem continuar a confiar em sua capacidade de aumentar a produção e vendas. Além disso, ela enfatizou que a venda de ações agora pode ser um grave erro, tá? E pessoal, olha, eu não tô passando pano pra empresa, não tô aqui pra defender um lado e nem outro. Nós somos investidores, nós queremos ganhar dinheiro e nós trabalhamos com dados. Quando a CEO tá errada, eu vou ser aqui o primeiro a ser sincero com vocês e falar, pessoal, isso aqui é péssimo, não é muito bom por parte dela, mas nisso aqui, ela pode ter sido ali até um pouco militante em falar isso, mas eu vou ser sincero, tá? Eu acredito que a CEO está totalmente correta. Por quê? Primeiro ponto, pessoal, é que a Petrobras hoje, mesmo com o petróleo embaixo, a gente sabe que o petróleo aqui no curto prazo tem subido bastante, advindo de questões geopolíticas lá no exterior, Irã, Estados Unidos, inflou o preço do barril por conta do fechamento do Estreito de Hormuz. Mas, tirando esse fator, a gente sabia que o preço do barril estava nessa região de 60 a 70 dólares. Por que que a CEO está certa? Porque mesmo num preço de barril desvalorizado, a empresa tem conseguido manter um custo de extração extremamente baixo, na faixa de 28 a 27 dólares o barril, denotando de que para a Petro ter prejuízo, o preço precisaria cair para baixo disso, e a probabilidade acaba por ser nula tecnicamente, né? Até porque a Petrobras ela tem ali um custo muito bom, e se o barril do petróleo fosse para baixo dessa faixa, o mercado teria de inviabilizar a produção e jogaria a commodity para um nível um pouco mais aceitável, digamos assim, né? Então você pensar de que Petro vai ter prejuízo para sempre seria bastante imprudente, a maior empresa aqui de petróleo do nosso país. Outro ponto que eu concordo com a CEO é que mesmo com esse petróleo desvalorizado, ela tem gerado um caixa EBITDA por ano na faixa de 200 bilhões. E se a gente utiliza a velha relação do EV sobre EBITDA, que é pegar o valor de firma da empresa e dividir ali por seu EBITDA dos últimos 12 meses, a gente observa que, de fato, pessoal, ela está cotada por 4 vezes o seu EV/EBITDA. E quando a empresa está mais cara, cotada por múltiplos mais altos, como aconteceu aqui em 2020, ela é cotada por 6 a 7 vezes,
com muita tranquilidade. E sendo bem conservador com Petro, se hoje ela fosse cotada por 7 vezes o seu EV sobre EBITDA, se a gente descontar a dívida, a gente tem um valor de mercado de 1 trilhão de reais, que hoje a empresa estando cotada por um valor de mercado na faixa de 600 bilhões, mesmo após a alta recente das ações, você ainda poderia observar uma alta de 77% na cotação da ação. Então você perceba que ela está correta, entre aspas, de que a empresa está barata e pode sim continuar se valorizando. E mesmo hoje eu não compraria, tá? Eu prefiro ter margem de segurança, acho que já ultrapassou ali minha margem, 40, 45 reais já fica um precinho salgado. Quem sabe aí o petróleo voltando a recuar, como tá acontecendo agora, a Petro não fica um pouquinho mais barata no curto prazo. Torçamos para isso, né? Mas assim, pessoal, se a gente pegar, mesmo hoje a 44, 45 reais, ela ainda tá barata, porque se ela produzir um fluxo de caixa livre de 45 bilhões e pagar isso em proventos, se você divide aqui pelo valor de mercado, você tem aí mais ou menos 7,4% de yield na Petro. Então perceba que não é uma má ideia. E se o petróleo ficar cotado acima de 80 dólares por muito tempo, a probabilidade dela pagar dividendos extraordinários acaba sendo bem mais elevada. É claro que para você que garantiu o Petrobras, a gente dividir aqui pela quantidade de ações, para você que garantiu o Petro a mais ou menos 35 reais, 31 reais, você pagou barato, porque você está conseguindo um yield sobre o seu custo de aquisição acima de 11%, que foi o meu caso, né? Meu preço médio aqui na Petro é ali de 31 reais. Hoje a 45 já fica mais salgado. Perceba que aí, você comprando Petro hoje a 45 reais, você já tem um yield menor. Então assim, saiba que esse momento é de cautela, né? A gente não compra quando tudo tá eufórico, a gente gosta de comprar quando tudo tá na incerteza, porque a gente acaba pagando o mais barato possível, a não ser empresas de extrema qualidade, como o Itaú Unibanco, uma VEG, que mesmo após a alta nas ações, se o lucro crescer, você pode continuar comprando. Petrobras, Banco do Brasil não, né? São ações mais cíclicas e estatais, é preferível que você compre quando o cenário não tá muito legal, porque você vai pagar nos melhores momentos possíveis. Mesmo assim, Petro está barata? Está. CEO está certa? Também está. Porque se a gente pegar aqui, ó, o preço justo observando-se pela própria lógica do Benjamin Graham aqui na ação, a gente observa que o preço justo de fato das ações da Petrobras hoje, para ela estar cara, né, para uma empresa cara, sem valor algum, precisaria custar R$ 92 reais, que dividido por este preço de 42, você ainda teria um potencial de alta de 121% na cotação. Então, se você está olhando aí para esse ganho, poderia ser interessante. Mas se você quer um provento um pouco maior, não quer correr tanto risco de pagar um pouco mais caro, é preferível que você compre, nada é recomendação abaixo dos 40. Mesmo assim, Petro hoje ainda está barata. Outro ponto que salienta de que a Petro ainda segue descontada é a própria margem equatorial. A gente sabe que o pré-sal já está chegando no fim da sua vida útil. A empresa já explorou o que tinha para explorar, já aproveitou o que tinha que aproveitar e agora ela está entrando aí na margem equatorial, que pretende fazer com que ela dobre a capacidade de produção de petróleo para os próximos anos. E vai fazer o quê? Se ela dobrar a quantidade de petróleo e reduzir esse custo de extração, a gente pode observar um aumento no seu EBITDA, um aumento no seu lucro líquido, um aumento no seu dividendo e o mercado pode pagar mais caro pela empresa. Então, se você está olhando para essa lupa de crescimento, você poderia prever que Petro, sim, pode trazer aí um alto valor agregado para os seus acionistas. Detalhe que nos últimos 10 anos e desde o Plano Real, Petro gerou muito retorno. Perceba que em 10 anos ela gerou 2.000% de retorno. Se a gente coloca isso aqui em taxa anual composta, 2.000% de retorno dá 35% ao ano. E já descontando a inflação do período, você poderia ter tido com Petro aí, né? O equivalente, você coloca aqui 1.200%, 29% ao ano de retorno. Desde o Plano Real, quando a gente pega aqui a Petrobras, perceba que as ações custavam centavos. E mais ou menos ali, ó, nos anos 2000 e 1998, R$4 para ser mais exato. Porém, ela deu muito retorno em dividendos. Então, você pegar aqui, ó, 44 dividido por 4, Petro se valorizou mais ou menos ali uns 1000% quando a gente pega desde o Plano Real. Só que aí, sabe qual que é o pulo do gato? Tudo bem, ela se valorizou de fato 1000% em 26 anos. Então, o pessoal vai pensar assim, nossa, tecnicamente uma rentabilidade baixa, 9% ao ano de alta, mas pessoal, a Petro pagou na média, preste bem atenção, tá? Na média, em dividendos, 13,61% ao ano. Eu diria que ela pagou 15%, tá? Justamente porque ela tem alto fluxo de caixa em momentos que o mercado está favorável. Então, se você coloca aqui, ó, 15% ao ano em provento, somado a uma valorização de 9,64 e mais uma reaplicação, Petro trouxe aí, na média, desde o Plano Real, mais de 27% ao ano na média. Nem o Banco do Brasil conseguiu dar isso, tá? O Banco do Brasil deu menos, um pouquinho menos na realidade, deu ali uns 25%. Mas, pessoal,
é claro que ele trouxe uma segurança muito maior. A Petrobras é muito mais cíclica, é mais exposta ao governo. Lembre-se que ela deu prejuízo, tá? Lá no ano de 2016. Claro, hoje está muito mais difícil disso acontecer, a empresa tem uma estrutura de capital melhor para lidar com esses cenários, mas a gente não pode ignorar, pessoal, já aconteceu da Petro dar prejuízo. Então, assim, o risco é mais alto de você sofrer uma volatilidade na sua carteira mais elevada. Não é à toa que a relação risco-retorno fica maior. É por isso que, para você investidor prudente, você não vai colocar toda a sua carteira em Petro, né? Se de fato ela sofreu um cenário aí de baque, o dividendo pode ser cortado por um curto período. O Banco do Brasil, quando passa por uma crise, por mais que seja estatal, ele continua pagando ali seus 5 a 6% de yield. Petro não, Petro corta de vez, tá? Se o barril do petróleo cair para baixo de 28 dólares, por mais que o mercado tende a inviabilizar a produção por um ano, você não pode receber proventos. Então, assim, é saudável você ser um pouco prudente na Petro, mas a gente não pode ignorar de que ela foi aí um dos maiores retornos da bolsa, olhando para o médio a longo prazo. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá. Eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda. E detalhe, Pablo, eu sei que investir em dividendos é importante, eu sei que reinvestir é legal, eu sei que aportar, trabalhar, eu tenho que trabalhar para poder investir. Mas será que não tem alguma coisa aí que me proporciona uma renda extra? Que, eu não tenho dinheiro para aportar esse mês, não dá. Será que eu consigo gerar nos meus investimentos algum dividendo a mais? E pessoal, olha só que legal, você tem como ganhar com dividendos sintéticos, tá? Eu tô falando aí do quê? Estamos falando do curso de opções, basicamente aí uma aula ao vivo que vai acontecer no dia 8 de abril. E ela é única, pessoal. Perceba aí que esse evento é único e reúne aí nomes de peso no mercado de capitais e vai ensinar vocês aí a basicamente operar, né, no mercado de opções e ganhar bastante dinheiro. Por isso que não percam mais tempo, já garanto os seus ingressos. 156,76. Detalhe que essas 2 horas ao vivo, você ainda tem aí o curso de opções e também essa aula ao vivo. Ainda você tem call e put, você tem aqui precificação de vencimentos, estratégias práticas. Perceba aí que é um curso muito completo, tanto para você que está começando e para você aí que já é um investidor mais avançado, vai poder fazer uma renda extra com opções. Inclusive, o pessoal do canal tá me perguntando toda hora, Pablo, você não tem o curso de opções? Aí, ó, já tá um curso aí para vocês aprenderem demais sobre investimentos e fazerem uma renda extra. Tá bom, Pablo, onde que estará o link para adquirir esta belezura? Bom, estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível, pessoal, aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e vir aqui nessa parte, opções curso. Você vai clicar nesse link e você já será direcionado para adquirir esta belezura aqui, que vai amplificar o seu retorno e a sua forma de investir no médio a longo prazo. Pablo, e você você opera com opções? Bom, pessoal, particularmente agora não opero, mas assim, eu acho que de fato é um mercado muito, muito bom, que tem bastante potencial e pode trazer uma renda extra aí para os investidores que estão olhando para dividendos sintéticos e também para o médio a longo prazo. Pessoal, vocês que têm Petro aqui na carteira, eu super recomendo aí que se vocês forem operar com dividendos sintéticos, vocês operem pela ação preferencial, tá? Não operem pelas ações ordinárias. Claro, nada se trata de recomendação, mas geralmente quem opera opções visa a ação que tem mais liquidez, justamente para poder fazer aí, né, essas movimentações mais interessantes olhando para o médio e longo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentei se vocês têm Petrobras para longo prazo. Em particular, tenho o Petro aqui na carteira e pretendo sim continuar comprando. Não agora, as ações acabaram se valorizando bastante, mas se a ação recuar ali para baixo dos 40, 39 reais, eu posso pensar em voltar em fazer alguns aportes. Particularmente agora eu estou focando no Itaú, que mesmo após a alta recente ainda segue barato, ainda tem um potencial sim de se valorizar bem acima da média, olhando para o médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até um próximo vídeo e fui!